Espera alguém entrar. Só mais uns 2 minutinhos, ver se mais alguém entra e a gente começa. Semana passada a gente falou um pouco sobre o amor de Deus, sobre aquela passagem em que Jesus ele caminha próximo ao mar, ele conversa com Pedro a respeito do seu amor. E continuando, hoje eu queria falar sobre mais uma característica do Senhor, que vem um pouco da sua forma, do seu caráter. E hoje eu queria compartilhar com vocês a respeito da misericórdia de Deus. Misericórdia e justiça de Deus. Eu vou inverter agora um pouco, eu vou deixar para a gente orar no final, porque caso mais alguém entre, a gente consiga orar todo mundo junto. Então quem puder e quiser, acompanhe comigo uma leitura que se encontra no Antigo Testamento, Josué capítulo 2. Se eu perguntar para vocês hoje sobre uma mulher que fez uma diferença nos textos do Evangelho, talvez alguns de vocês vão dizer sobre Maria, sobre Madalena, sobre Ruth, Naomi, mas hoje eu queria falar sobre Raabe. Josué capítulo 2, versículo... Como é um capítulo pouco extenso, eu vou pular alguns versículos e depois você, com calma, você pode ler o capítulo todo. Em Josué capítulo 2, versículo 1 diz: De Setim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-lhes fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e esconder entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que vos dá ao Jordão. E havendo saído, os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Eles disse: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infunde caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, se derretem, somem, assustados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também os que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruís. Ouvindo índios, desmaiou-nos com o coração, e ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, que me dareis um sinal certo.
de que conservais a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com todos que têm, e quis livrares a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciares esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. O contexto aqui é logo após a morte de Moisés, e Josué ele toma a frente como líder de seu povo, de Israel. E eles caminham para a terra prometida, para alcançar aquilo que Deus havia prometido. Só que dentre essas cidades, a primeira estava Jericó. E aí, como já fizeram no passado, quando o próprio Josué voltou com as boas novas, quando ele foi um dos espias, ele fez com esses dois, que pediram: vá a Jericó e espie, veja como é a sua estrutura, como é o seu povo. Olhe, observe e traga essas informações. E as Escrituras dizem que esses homens entraram numa casa de uma mulher cujo nome era Raabe e era uma prostituta. Eu acredito que eles entraram nessa casa porque eles eram espias e provavelmente essa porta estava aberta, por se tratar de uma prostituta, então qualquer um que entrasse lá não seria questionado de onde veio, para onde vai. E por isso eles entraram nessa casa de Raabe. E logo depois que eles entram, eis que o serviço secreto do rei de Jericó entra em serviço e descobre que haviam dois desconhecidos naquela terra, naquela cidade. E eis que eles chegam à casa de Raabe, perguntam pelos dois espias, e Raabe fala que eles já haviam saído, passaram por ali, é verdade, mas tinham ido embora. E ela esconde os homens, e assim que eles vão embora, ela vai até eles, e aí começa o que eu queria compartilhar com vocês hoje. Raabe era uma prostituta. Só que Raabe fala que ela ouviu algumas coisas a respeito de Deus. O que Deus havia feito pelo seu povo. Os reinos que eles já haviam conquistados e que o Senhor andava com ele. E Raabe se colocou diante deles com medo, porque não somente ela, mas todos em Jericó já sabiam das notícias que circulavam a respeito do Senhor e do seu povo. E Raabe, ela fala que diante daquele medo, ela diz: olha, eu usei de misericórdia para com vocês. E agora eu quero que vocês usem de misericórdia para comigo. Vamos fazer um acordo, um trato. Assim como eu livrei as vossas vidas, eu peço que vocês livrem a minha vida. Não somente a minha, mas do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos. Raabe era uma mulher prostituta. No decorrer do texto, a gente vai ver que a casa de Raabe ficava sobre o muro de Jericó. E realmente, Raabe vivia em cima do muro. Eu não sei se pelas circunstâncias de onde ela morava, pela sua região, ou pela vida que ela tinha. Ela vivia em cima do muro. Ela conhecia a Deus, ela ouviu falar de Deus. Mas ela vivia e morava numa condição impura. E Raabe, naquele momento, ela conversa com aqueles espias e fala: olha, eu ouvi falar do seu Senhor. E eu quero mudar. Eu quero deixar aquela vida. Eu sei que essa terra vai ser destruída e eu quero caminhar com o seu povo. Eu quero deixar aquela vida que eu estou vivendo hoje em pecado, porque eu sei que o meu povo vive em pecado. Talvez mais para frente a gente volte a conversar a respeito de tudo isso que aconteceu, por que várias cidades foram dizimadas. Mas tudo isso tem um contexto e tem um porquê. Mas Raabe entendia que o povo dela vivia sobre muitas coisas erradas diante do Senhor.
violência, imoralidade e a pior de todas diante de Deus, que é a idolatria. E Raabe, ela fala: olha, eu quero mudar. Eu quero sair de cima do muro. Agora, trazendo um pouco para a nossa vida, muitas vezes a gente se encontra nessa situação, em cima do muro. Pode ser no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, num casamento. Pode ser com a vida que a gente leva. Pode ser a condição que a gente leva na nossa vida diante das pessoas, onde nós não tomamos a decisão de seguir a Deus. Nós vivemos como Raabe vivia, em cima do muro. Talvez a gente precise tomar a decisão agora de sair em cima do muro, de realmente tomar um partido, não ficar parado no meio, olhando para a direita ou para a esquerda, mas descer do muro e tomar uma decisão. Algumas vezes a gente ouve: poxa, minha família, a gente está passando por tanta dificuldade, e a família do fulano prospera tanto. Eu vejo tanta felicidade lá e só maldição e desgraça aqui. Por que tantas coisas boas acontecem lá? Por que eu ouço falar desse Senhor que abençoa e cuida desse povo e tanta coisa ruim acontece aqui? Por que eu tenho essa vida? Por que eu vivo no meio de um povo imundo, me prostituindo? Por que eu vivo em cima do muro? Essa é a primeira lição que eu tiro dessa passagem. Que a gente possa tomar a mesma decisão que Raabe tomou. Que a gente possa descer do muro. Ouvir ao Senhor como ela ouviu e tomar uma decisão, uma atitude como ela tomou. Talvez esteja faltando isso na nossa vida. Outra coisa que eu enxergo nesse texto é que Raabe, quando ela faz um acordo, ela negocia com os espias, ela fala: olha, assim como eu tive de misericórdia com vocês, eu quero que vocês tenham comigo. Eu quero que vocês conservem a minha vida. Mas não somente a minha vida. Eu quero que vocês conservem a vida da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. A gente sabe que a salvação, ela é individual. Mas muitas vezes nós somos responsáveis para levar a salvação para dentro do nosso lar. Talvez você esteja esperando tomar essa decisão, essa atitude, ou esperando que alguém tome essa decisão e vá à frente. E a gente fica esperando. Veja bem, os espias falam: de certo, vocês vão ficar salvos se seguir esses conselhos. Não saia ninguém da casa. Não saia ninguém da casa. Marque, vamos deixar uma corda, um cordão marcado para que a gente saiba qual é a casa e que ninguém saia. O que eu quero dizer para mim, para você, é que pode ser que algumas pessoas na sua casa tomem a decisão de não seguir a Cristo. Se alguém da família de Raabe saísse para fora, ia morrer. Se eles permanecessem dentro da casa, eles iam viver. Talvez a palavra chegue à sua casa e alguns decidam em não tomar a atitude de seguir a Deus e resolvam sair da casa. Mas a minha obrigação é sua de levar a palavra. Primeiro para os de dentro e depois para os de fora. É nossa responsabilidade. Se você ainda não tomou, faça isso hoje. Seguindo com a passagem, mais à frente a gente vai ver que a situação que Deus coloca para que aquela cidade seja invadida é que os muros venham ao chão. Ele monta todo um cenário onde eles começam a dar voltas, 7 voltas em volta da cidade, seus muros, tocando cornetas. Em certo momento todos vão gritar e o muro vem abaixo. E quem que mora em cima do muro? Quem que tem uma casa em cima do muro?
Raabe. Raabe tem a casa em cima do muro. Talvez quando aqueles muros começassem a ceder, fazendo barulho, caindo à direita, à sua esquerda, talvez seus familiares começassem a gritar: olha, a gente vai morrer, os muros estão cedendo. Mas com certeza nessa hora Raabe falou: não, vamos ter fé. Eu tenho um pacto com Deus. A nossa casa não vai vir abaixo. E é por isso que o nome de Raabe, ela é citada no Novo Testamento, no livro de Hebreus 11:31 diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Em Tiago 2:25 diz: de igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os missionários e os fez partir por outro caminho. Raabe fez duas coisas que agradam a Deus. Ela teve fé e ela trabalhou por obras. As duas coisas que agradam ao Senhor. Quando a gente começa a olhar para o lado e ver as coisas acontecendo, como a gente está vivenciando agora há pouco não, vem vivenciando, né, nos últimos meses, tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo, junto com essa doença, com a Covid, e a gente começa a ficar temeroso com o que vai acontecer conosco e com nossos familiares. E a gente precisa se apegar à palavra de Deus e lembrar da história de Raabe. Quando eles olham para fora, olham para os dois lados, vê os muros cedendo, mas a promessa de Deus é que nada vai acontecer na casa dela. Quanta fé essa mulher não teve? A fé dela era tanto, foi tão forte que ela conseguiu conquistar. Veja que não deve ser muito fácil. Imagina você, uma prostituta, como era ela, não sei se o que ela falava tinha muita garantia, tinha muito valor, mas ela conseguiu, com a fé dela, fazer com que os seus pais, suas famílias, seus familiares entendessem que aquilo era um propósito. Foi um trato que ela fez com o próprio Deus. Porque se a gente voltar para as Escrituras, em nenhum momento os espias conversam com Deus. Eles não levam que Raabe fala: olha, Senhor, Raabe quer esse tipo de acerto, de trato com a gente. Damos sequência ou não? Não. Deus não é citado aqui. Provavelmente Raabe já estava fazendo um contrato com o próprio Senhor. E aqueles espias foram somente consequência da história de Raabe. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus de paz. Mas também Ele é um Deus de justiça. Ele é juiz. Em Salmo 7:11 diz que Deus é um juiz justo. No Salmos 33:5 diz que Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. No Salmo 119, versículo 142 diz que a tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Mas também Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus de paz e de amor. Em Efésios 2:4 diz: todavia Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Em Hebreus 4:16 diz: assim aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça
que nos ajude no momento de necessidade. Raabe tem muitas a nos ensinar. Muitas coisas. Muitas mesmo. É verdade que ela vivia uma vida impura, uma vida indigna, uma vida errada. Mas ela decidiu naquele dia que o Senhor entrou na sua casa através daqueles 2 espias, ela resolveu decididamente descer de cima do muro. A partir de agora eu vou seguir o seu povo e o seu Deus será o meu Deus. Eu ouvi falar muito dele, muito do seu Deus, de todas as conquistas e como ele anda com vocês lado a lado. E é por isso que a gente teme tanto vocês e tanto a Deus, porque o seu Deus é um Deus real. Mas eu quero mudar. Eu quero sair de cima do muro. O meu passado vai ser apagado. E é isso que Deus fez com Raabe. Ele passou uma borracha sobre o passado dela. E Ele pode fazer isso com a gente. Ele entra no nosso lar. Ele nos dá a oportunidade de descermos do muro. Sabe aquilo que acontece com o seu vizinho? Que você vê e fala, que família abençoada? Era o que acontecia com Raabe. Ela ouvia falar de Deus, mas ela vivia de uma forma indigna, até que Deus entrou na sua vida, entrou na sua casa através dos espias. E ela tomou essa decisão. Deus é bondoso demais. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus de justiça, é verdade. Ele agiu com justiça para aquele povo de Jericó. Mas ele também levou misericórdia, graça e salvação à vida de Raabe e de toda a sua família. Sabe? Se eu perguntasse para você e para mim agora, na nossa vida, em qual papel a gente se encontra? Nós somos aqueles que ainda estão em cima do muro? Ou nós somos aqueles que estão levando a palavra e a salvação? Se você já tem a salvação no seu lar, talvez chegou o momento de você fazer o mesmo com os outros lares. Levar a boas novas, ser um espia em outros lares, para outras famílias. Plantar a semente e deixar que eles decidam se eles querem continuar ou não dentro da casa. A palavra de Deus é tão forte e a sua misericórdia é tão grande que, para encerrar, eu queria compartilhar com vocês Mateus, livro de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. E se a gente seguir na genealogia, a gente sabe que Cristo, ele descende de Davi. Quem poderia imaginar que uma mulher que foi prostituta fizesse parte da genealogia de Jesus? Que mudança de vida, que transformação. Talvez se nós pegássemos vários homens inteligentes,
já que a inteligência de Deus é loucura para os homens, e perguntassem: olha, se você pudesse descrever a genealogia de Jesus, qual seria? Provavelmente iam falar de reis, príncipes, sacerdotes, profetas. Mas será que iam mencionar uma prostituta? Tenho certeza que não. Que nós hoje possamos tomar essa decisão, como Raabe tomou. Se você ainda não fez, saia de cima do muro. Leve salvação não só para você, mas para a sua vida. É a sua obrigação. É a minha obrigação. Se a decisão deles vão ser continuar na casa ou sair da casa, aí é com eles. Mas é a nossa obrigação levar as boas novas. É a nossa obrigação levar a salvação. Vamos orar para encerrarmos por hoje. Curvem suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, graça te damos, Pai, pela sua misericórdia, Pai. Pelo teu amor, pela tua compaixão. Seu amor a gente já conhecia, Pai. Mas a sua compaixão, que nós já ouvimos falar, como ela é espetacular, Senhor Deus. Como pode, Pai, uma prostituta fazer parte da genealogia de Jesus, Senhor? Que transformação, que mudança. Pai, nós te pedimos neste momento, Pai, que o Senhor nos ajude a tomar essa decisão. Para que possamos sair de cima do muro, Pai. Para que possamos tomar a decisão correta, tomar a decisão pelo Senhor, Pai. Que a nossa vida, a nossa casa possa ser abençoada, Senhor Deus. Que nós possamos olhar para os lados e ver as coisas acontecendo, as coisas ruins, mas que ao mesmo tempo a gente possa estar serenos e calmos e tranquilos, porque as nossas vidas estão firmadas em Senhor. Muito obrigado por tudo que és, por tudo que tem feito e tudo que vai fazer ainda, Pai. Muito obrigado por Jesus, por esse Senhor, por esse Cristo que desceu do céu, foi humilhado, morreu por todos nós. Nós que não somos merecedores de nada, Pai. E mesmo assim Ele se entregou por cada um de nós. Muito obrigado, Pai. E em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos, Senhor Deus. Hoje e sempre, Senhor amado. Amém, Pai. Que Deus possa te abençoar, que você possa tomar essa decisão hoje mesmo, por Jesus. Que você possa descer do muro, que você possa fazer com que a sua casa brilhe, mas brilhe uma luz que vem do céu, uma luz que vem de Deus. E que se assim o Pai permitir, que nós possamos na próxima quarta-feira falarmos um pouco mais das boas novas do Senhor. Que Deus nos abençoe.